Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma live. Vou ter a oportunidade agora de bater um papo com um grande economista baiano, né? Gustavo Casseb Pessotti. Ele atua há muitos anos no campo da economia e ele vai falar sobre os impactos do Covid-19 para a economia baiana. Vai ser algo diferente. Eu vou ter realmente um prazer enorme fazer essa live. Ele já está entrando aqui, mas antes dele entrar, eu quero mandar um beijo aqui para a doutora Laís, que está assistindo aqui ao vivo. Acho que é a primeira live que eu estou vendo ela participando. Vou puxar aqui e transmitir ao vivo sobre impactos do Covid-19 na economia baiana. Ele está entrando, está conectando, vai aparecer. Olha ele aqui, salve, salve. Recebe. Tudo bom, rapaz, meu amigo? Que bom ter a honra, o prazer, o privilégio de conversar com um dos grandes nomes da economia no estado da Bahia e refletindo sobre isso. Não é o meu lugar de fala, falar sobre economia, mas eu venho na condição daqui de um estudioso das relações de trabalho verificar justamente essa perspectiva. Mas nesse ponto eu aprendi aqui também com essa netiqueta das lives, que quando a gente começa uma live, o anfitrião tem que começar a ficar falando, porque aí o pessoal percebe que a gente está ao vivo e vem aqui nos ouvir. Mas eu acho que vai ser um papo muito interessante. E eu quero ouvi-lo nesse ponto justamente porque a gente vive um momento absolutamente inédito na história da cidade, do estado, do país e do mundo. E aí nós tivemos toda uma série de produções normativas para tentar disciplinar os vários aspectos da economia, inclusive as relações de trabalho. Mas nós vemos que estamos vivendo uma situação de deflação, mas ao mesmo tempo também um desaquecimento da economia em alguns setores, alguns chegando a zero, é só pensar na nossa indústria hoteleira, né? Para ver, e como Salvador em especial, que vive muito disso, e as várias cidades na Bahia nesse ponto, mas em outros pontos, sim, com um fomento, notadamente no campo dos mercados, a parte de delivery em geral. Então, para mim, vai ser uma oportunidade maravilhosa de aprender economia com o mestre. Meu amigo, a palavra é sua, vou botar o comentário aqui para que ficar fixado, para o pessoal saber qual é o tema da nossa live. Siga em frente. Ok, então, Pamplona, muito obrigado. É uma satisfação muito grande para mim, então, estar dividindo esse espaço com você, né? Eu vi hoje, né, que você já fez 151 momentos de live, né? Essa live com você é minha live número 151. Acho que eu vou fazer um card comemorativo. Ou se espero por 200, talvez. Do jeito que estão fazendo live, vamos ver. E aí, meu querido? Tá certo. Então é isso, eu acho que assim, o momento é oportuno para a gente debater um pouquinho as tendências econômicas, não só os impactos trazidos pela Covid, mas as expectativas que a gente tem a partir de agora, né? Ou seja, você vai ter uma transformação absoluta no modo de produção capitalista, na feição das economias regionais, subnacionais, né? Lamentavelmente para nós, com efeitos bastante deletérios no mercado de trabalho, né? E não bastasse as tendências disruptivas, que são óbvias, explícitas, né, tendenciais, agora enfrenta também essa desaceleração fortíssima da economia. Infelizmente, para nós também, esse momento não é o primeiro que a gente assiste de desaceleração forte, né, ou seja, ali atrás, em 2016, a economia baiana já havia apresentado uma retração de 6,2%, e eu acho que o contorno é mais drástico em função desse momento. A gente vive na economia baiana e também na economia brasileira um momento bastante delicado que, na verdade, é traduzido pela baixíssima taxa de crescimento que a gente tem registrado ao longo dos últimos 10 anos. Eu escrevi recentemente um texto fazendo uma comparação entre as décadas de 80 e as décadas de 2010, porque nós, economistas, né, alcunhamos os anos 80 como os anos perdidos. Ao invés da gente adotar a revolução cultural, a revolução musical, né, toda aquela geração anos 80 que foi bastante interessante, né, foi do lado econômico que trouxe, digamos assim, uma perspectiva bastante negativa de uma economia derrapante, uma economia que não conseguia
a enfrentar o seu principal problema, que era a inflação inicial, uma inflação que atingia, né, patamares extremamente elevados, com planos de estabilização sucessivos marcados por grandes insucessos, por grandes economistas que são referência do pensamento econômico até hoje, né? Maílson da Nóbrega, Brescia Pereira, né, entre outros, né, tentaram, digamos assim, com políticas heterodoxas, um controle da inflação, e naquele momento você teve uma desaceleração na taxa de crescimento dos anos 80 em relação aos 70, que é o momento alto da economia brasileira, e a nossa taxa média passou para 1,6% entre 81 e 90. Se a gente fizer agora... Eu vou me portar como aluno e eu quero aprender mesmo. Hoje nós estamos já em 2020, ou seja, passados 30, 40 anos dessa fase. No estudo, e o estudo retrospectivo é sempre importante para tentar aprender os erros do passado para não os cometer no futuro. Nesse confronto do painel, obviamente, puramente econômico, dos anos 70 e dos anos 80. Os anos 80 a gente viveu como adolescente. Nós nascemos nos anos 70, então a gente viu o plano cruzado com Dilson Funaro, aquela ideia dos fiscais do Sarney, e depois o plano cruzado 2 degringolando tudo, e depois todos os outros planos seguintes, Bresser, aí o plano Collor, e todo aquele que entrou nos anos 90 e que só vai achar a estabilização, né, no governo Itamar Franco, né, com Marcílio Marques Moreira como ministro. Fernando Henrique entra depois disso, por causa do o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde, e Ciro Gomes acompanha isso quando o Fernando Henrique vai para ser candidato. Mas o que é importante compreender? Então a gente tem aí marcos dos anos 70, 80 e, na verdade, a virada dos anos 90, pensando já no governo Itamar e Fernando Henrique, com um plano real, para a gente não dizer quem é pai ou mãe desses planos. Como é que a gente se estuda isso hoje? Quais são os erros do passado, ou pelo menos o que é que se reconhece como erros desse momento? Diga aí. Quero aprender. Estou aqui sendo aluno curioso. Curioso, estudo, sou polímata, na verdade, qualquer coisa, então quero aprender mesmo. Esse retrospecto, Pamplona, ele de alguma forma ele remete a uma obrigatoriedade de a gente enfrentar o clássico debate do nível ótimo de intervenção governamental, né, que você tem, a partir dos anos 80, um processo de crise fiscal e financeira muito forte, vindo como uma das consequências do segundo choque de petróleo acontecido no final dos anos 70, e toda aquela polêmica discussão em Washington sobre uma nova ideia de configuração das economias mundiais, que vai culminar com o receituário neoliberal, que passa a vigorar, né, a partir da segunda metade dos anos 80, 90, e a partir de então passa a ser uma tendência no comportamento das políticas públicas, principalmente da intervenção estatal. Então, não é tão fácil a gente trazer um paralelo, né, você trazer essa história de lá para cá, porque a gente teria que, notadamente, comparar momentos diferentes, condições externas diferentes. O que eu estava tentando falar com você é que, assim, você tinha lá nos anos 80 uma condição adversa, tão adversa, e com aquela inflação galopante de 2.000% ao ano, você conseguiu registrar uma taxa de desemprego em 10 anos, que foi média de 5,2 pontos percentuais, né? E uma taxa de crescimento média que chegou a 1,6. Até aquele momento, isso era o pior momento da história, da trajetória econômica do Brasil. Quando você vira agora e analisa o momento 2011, 2020, a taxa média de crescimento em 10 anos é de 0,3%. E a taxa de desemprego é de 10,7%. Ou seja, nós podemos até estar vivendo um momento extremamente delicado, ruim, uma taxa de decrescimento fortíssima da economia, mas é como eu falei no texto, um único ano não dá a tendência da década. Há muito tempo a economia brasileira perdeu completamente o rumo de crescimento econômico, a sua capacidade de geração de empregos, a sua atratividade de investimentos produtivos, e nós passamos a viver durante muito tempo de um rentismo alicerçado em taxas de juros, em crédito financeiro, em aplicações de mercado de bolsa de valores, mercado futuro,
né, e em detrimento do crescimento econômico, do bom investimento produtivo, daquele que gera emprego, né, fazendo com que a nossa taxa de crescimento fosse muito pífia. Há muito tempo a gente não consegue falar, puxa, quando foi que o Brasil cresceu? Né, cresceu no início dos 2000, muito alicerçado em políticas de elevação do consumo, da massa salarial, da estabilidade de preços, de um bom momento vivido na economia internacional, que, né, aumentou a oferta de créditos, né, e aquele momento parecia um momento muito áureo, muito bom, sim, porque as coisas fluíam de uma forma muito positiva, você diminuía os níveis de pobreza, você aumentava a taxa de crescimento, né, mas ainda não em níveis, né, comparáveis aos dos anos 70. Então, eu acho que o problema que a gente vive em 2020, ele é evidentemente alicerçado e relacionado com a Covid, não dá para a gente dimensionar, né, digamos assim, ou diminuir a importância desse fenômeno, dessa pandemia mundial na situação interna, na macroeconomia doméstica, ou seja, a pandemia afeta as nossas relações internacionais, afeta a nossa relação doméstica de produção. Vamos enfrentar uma taxa de decrescimento das mais fortes, eu acredito que é a mais forte da história econômica do país, mas o nosso agravamento ele se dá justamente porque a economia parou de crescer. Sim. Então, se a gente faz um retrospecto dos últimos anos, vamos pegar ali 2014, em 2014 a economia brasileira cresceu 0,5%, ou seja, nada, zero. Aí, em cima de uma base pequenininha, que é o crescimento de 0,5%, você vira 2015 e a economia derrapa e cai 3,4%. Vira 2016 de uma base extremamente baixa e a gente cai mais 3,2%. Ou seja, duas quedas que você só acha precedentes lá atrás nos anos 20, né? Ou seja, na famosa depressão de 29. Aí, o que era o esperado naturalmente era você dizer assim para qualquer estatístico, né, que nos ouve, dizer, olha, como eu tenho uma base muito deprimida de comparação, 3 anos, 1,05 positivo, 1,3,4 negativo, 1,3,2 negativo, pô, o que me aguarda em 2017 é uma explosão de crescimento econômico e a economia brasileira cresce apenas 1,3%. Vira 2018, cresce 1,3%, vira 2019, cresce 1,1%. Nós não conseguimos fazer o carro acelerar, nós não conseguimos passar marcha, nós não conseguimos fazer com que a taxa de crescimento seja de 2%, de 3%, que ainda seria baixo. Se a gente voltar no tempo para 2007, o IPEA fez um estudo bastante interessante, que naquela época chegou a uma conclusão, que para todo ingresso de novas pessoas da PIA na PEA, ou seja, a população em idade ativa se convertendo em população economicamente ativa, você precisaria de um impulso de crescimento econômico dos setores que são mais contratantes de mão de obra de aproximadamente 4,8% da economia brasileira. Crescer 4,8% em 2007 significava, naquele momento, que todo o ingresso novo na PEA encontraria mercado de trabalho, ou você não alastraria, não aumentaria o estoque de desemprego. E se você for fazer uma análise de 2007 para cá, de quando foi que a gente cresceu 4,8%, você encontra 3 anos, somente 3 anos a gente consegue suplantar essa taxa de crescimento. Então, o grande problema para a economia é que agora a gente está falando da pandemia e a gente não consegue desassociar. Né? Eu estava até brincando hoje que esse artigo que eu mandei vai sair na revista do Conselho Federal de Economia do Brasil, e praticamente ele vai ser deixado à margem, porque o que todo mundo quer saber é o impacto da Covid na economia. Né? Então, você, digamos assim, perde a essencialidade da discussão, porque você está associando a um mau momento, um péssimo, que vai ter reverberação. Não tenho a menor dúvida que, é claro, o chamado, inclusive, para essa live está relacionado aos impactos do Covid na economia em geral e na economia baiana. Mas é que eu achei, sabe, e eu não quero perder a oportunidade de ouvir realmente um mestre de economia nesse ponto, porque perceba, nós já estávamos numa situação muito ruim antes da pandemia, e eu não tenho dúvida que vai piorar, mas é preciso talvez compreender quais foram os erros do passado ou as circunstâncias, que não vou nem chamar de erro, as circunstâncias do passado que levaram a resultados ruins e, mais recentemente, a resultados pífios, né? Para que
já pensando que temos um problema na origem, compreender os efeitos disso nessa situação de agravamento. Eu acho que isso é muito interessante, porque como a gente não deve ensinar, seja direito, economia ou história, em blocos segmentados, mas sim toda uma integração, acho que isso é uma coisa que mostra essa visão ampla sobre o tema. Eu acho que a gente pode fazer realmente essas considerações, porque daqui a pouco eu tenho que perguntar sobre os impactos da Covid na economia baiana. Mas, pronto. Tá ótimo, não. E eu tenho dados atualizados para passar para você. Mas, assim, é muito interessante perceber, né, a questão da economia, como ela muda rapidamente. O que seria uma explicação para você plausível para uma baixa taxa de crescimento do passado, eu poderia combinar em dois fatores principais. Um deles, a elevadíssima taxa de juros que a gente tinha no país, né, os juros extremamente elevados, a taxa de juros real mais alta do planeta durante muitos anos consecutivos, que estimulava, então, portanto, o ganho e o excesso de lucratividade no mercado, né, de renda fixa, no mercado de renda variável, enfim, no mercado de capitais, em detrimento do mercado da produção da mercadoria, né? Eu lembro um exemplo bastante interessante que eu comentava às vezes na sala de aula, que um determinado momento a gente foi analisar o balanço da Ford e ela aumentava a participação no PIB da Bahia, saía de 5% para 17%. E eu falava, pelo amor de Deus, qual é a explicação plausível de uma montadora, né, que tem um consumo intermediário, um custo altíssimo para a produção do carro, né, conseguir fazer com que de um ano para o outro você tenha uma elevação de 17% na estrutura produtiva da economia baiana, né? E aquilo gerou uma situação inacreditável, porque a gente teve que acionar o governador do estado, porque claramente aquilo faria com que o PIB da Bahia passasse o PIB do Paraná. Então, a gente ia ter uma locomotiva econômica nunca vista antes, e evidentemente aquilo era um erro. E era literalmente isso. A gente tinha que depurar da lucratividade da companhia naquele momento o ganho que ela teve fazendo o carro e o ganho que ela teve no mercado financeiro. Quando se tirou o que ganhou no mercado financeiro, né, a participação que era de 5 foi para 4,8, ou seja, perdeu um pouquinho, porque literalmente as empresas pararam, Pamplona, pararam de produzir porque acharam um mercado lucrativo, que era fazer aplicações em títulos públicos, fazer aplicações, né, em mercado de capitais extremamente rentáveis com uma taxa de juros estratosférica. E aí, eu queria perguntar para você, como economista, pensando aqui, que as pessoas fazem um monte de pergunta para mim como jurista, e aí querem que eu resolva tudo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que fazem comigo com você. Qual é o sentido? Não é possível que essa manutenção dessa taxa de juros seja algo que seja tão criticada por nós aqui do campo do direito. E qual é a justificativa? Porque tem que ter alguma justificativa do ponto de vista de alguma visão, de alguma linha econômica para sustentar isso. Qual é a lógica? Me explica como se eu tivesse 5 anos de idade, que eu preciso aprender. Bom, não, a lógica é o lobby fortíssimo das instituições financeiras que conformam o mercado. Quando a gente fala do mercado econômico, a gente fala dos grandes bancos que são responsáveis aí, né, por praticamente todo o processo de financiamento da economia capitalista, da economia brasileira. Então, a gente sempre manteve essas taxas de juros em nível altíssimo. E o que é curioso, Pamplona, é que agora as taxas de juros estão no menor patamar da história do Brasil, a gente nunca teve, e isso não consegue incrementar o investimento. Ou seja, nós vivemos atualmente no segundo daqueles problemas. Nós adotamos um processo de retirada completa do Estado da economia, que quando a gente usa falar da importância do Estado, Estado com letra maiúscula, Estado como administração pública, Estado, né, como ente intervencionista, realizador de políticas públicas, né, hoje em dia você, digamos assim, é considerado fora da moda, você é considerado uma pessoa retrógrada se você fala, olha, é preciso que a política fiscal estimule a economia, gere demanda, aqueça com políticas sociais, melhore a empregabilidade, faça o que estiver à sua disposição para aumentar a circulação de riqueza. Como você tinha, ao mesmo tempo, uma taxa de juros muito forte e, ao mesmo tempo,
uma política de diminuição, de contenção do gasto público, e que fizeram a fórceps, mudanças no teto constitucional, metas de superávit primário, para que o Brasil entrasse na onda dos países, né, mais atrativos para o capital financeiro, né, que é quem acaba sendo o grande responsável por esse tipo de política, você provocou uma retração, uma diminuição fortíssima nos dois vetores. Né? Ou seja, taxa de juros alta inibiram os investimentos produtivos e os empresários se acostumaram a ganhar dinheiro fácil no mercado financeiro e, ao mesmo tempo, queda na política fiscal, diminuição dos gastos públicos, provocaram uma retração na demanda que ocasionaram essa baixa na taxa de crescimento econômico, que fez com que a gente não consiga voltar aos patamares dos anos 70. A gente não consegue sequer voltar aos patamares dos anos 90, que já eram baixíssimos. Então, veja a nossa dificuldade. Agora, com a taxa de juros baixa, ninguém vai pegar crédito, porque as pessoas estão desempregadas, porque as pessoas estão endividadas, porque as empresas vão passar por processo de falência. Então, é óbvio que a política monetária, né, ou seja, ela perdeu toda a sua eficácia. E o que a gente tem assistido na crise é uma volta do Estado com políticas fiscais expansionistas gastando, não é gastando só, é estimulando a economia a crescer. Então é muito importante você que está ouvindo agora a gente, que você desfaça essa ideia que tudo que vem do Estado é necessariamente ruim, que a ineficiência está no setor público, que os funcionários públicos são o mal desse país, porque muito pelo contrário. Tá? Ou seja, os funcionários públicos são responsáveis pelas políticas públicas que estão aí salvando vidas, os médicos, os enfermeiros, os administradores, tá? Os economistas também. Todos nós estamos envolvidos nessa seara agora para tentar ver qual é o melhor caminho para tirar o Brasil, né, dessa situação extremamente deplorável. Mas é difícil, Pamplona, porque é uma ideologia muito forte. Ela já criou raízes. Né? Então, assim, você já começa a discutir para a agenda de 2021 qual é o tamanho do aperto fiscal, né, diante dos gastos que foram feitos para salvar a economia em 2020. Ou seja, você não está pensando no projeto Brasil, você está pensando no fortalecimento da ideologia clássica liberal, né, de retração de gastos e de reativação do mercado. Eu acho que mercado e Estado, minha gente, podem conviver harmonicamente no capitalismo. O Estado é o maior protetor das empresas. Então, se você acha que o Estado é endividador, é gastador, o Estado protege demais. A lógica privada depende demais da lógica do setor público. Por isso, eu acho que os dois grandes problemas que ajudam a gente a explicar e a responder a tua pergunta dos porquês desse atraso, desse retrocesso, estão atrelados a conduções equivocadas na política monetária que elevaram sobremaneira a taxa de juros, estimulando os investimentos financeiros em detrimento do investimento produtivo, que gera emprego, e, ao mesmo tempo, um papel equivocado, uma visão equivocada para a intervenção estatal, sempre vista como negativa, sempre vista na retaguarda, sempre vista como necessariamente ligada a uma meta de superávit primário. Olha, então, sensacional. Isso ajuda a gente a resumir um pouquinho esse momento. Perceba, para mim, olha, está sendo aí uma bênção ouvir isso, porque eu falo isso no campo equivalente do jurídico, quando eu falo do direito do trabalho, eu explico para as pessoas, gente, direito do trabalho só funciona no capitalismo. Direito do trabalho e aí Calmon de Passos falou isso para mim certa vez, é o estabelecimento das regras da exploração aceitável. Ou seja, para que o mercado possa fazer, mas com a atuação estatal, nesse ponto, para estabelecer o mínimo aceitável, os patamares civilizatórios mínimos. E isso é a face do direito do trabalho. Quando a gente fala isso, Casseb, e a gente está vivendo um país muito estranho, muito complicado já há alguns anos, no mundo, na verdade, um mundo muito complicado, quando eu falo isso, a pessoa diz assim, olha, comunista, vermelho, não sei o quê, e aí eu fico dizendo, meu Deus, as pessoas chegaram a um fla-flu jurídico, um bavi, né, jurídico, e jurídico, econômico e político ideológico, que não conseguem entender essa questão. É realmente algo que e às vezes é estranho, né, porque as pessoas estão com umas vendas nos olhos e não conseguem perceber que estão com as vendas. Elas simplesmente não, elas continuam reproduzindo as afirmações, a ideia de olha, não, deixa a mão invisível do mercado, uma coisa de Adam Smith, não sei. Eu digo, meu amigo,
Mas vem cá, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai produzir se eu posso ganhar muito mais em Bolsa de Valores ou em outras especulações financeiras? Então, é algo que é preciso, às vezes, explicar. Não sei se a gente precisa explicar o ABC para as pessoas. E eu estou achando o máximo porque sabe que eu sou seu admirador, fui seu colega na Unifax e tenho todo um respeito e uma admiração por ti, mas estou vendo, na verdade, que a gente tem mais do que isso, a gente tem uma afinidade de pensamento nesse campo. Porque é lógico, não é estatizar o mundo, não é isso. É o Estado estimular a produção. Por quê? Porque a produção vai ser feita pela iniciativa privada, não é pelo Estado. Mas o Estado precisa estimular para que haja políticas públicas para esse fortalecimento. E também, por causa do outro lado, o Estado tem que, no final das contas, ficar como garantidor. E é o que a gente está vendo agora. Por quê? Porque se a gente não tiver uma atuação estatal, a gente estaria se é possível medir o caos, né, em um caos pior. É uma situação complicada. Com certeza. E essa fala sua é magnífica, porque assim, as pessoas não entendem, porque não estudam o comunismo, elas não sabem o que falam. Né? Mas assim, o debate polarizou dessa forma negativa. Né? O sistema político brasileiro hoje só tem dois caminhos. Ou você é do caminho A, ou obrigatoriamente você é do caminho B. Então, usar essa blusa vermelha, como eu estou usando aqui, é um sinal extremamente negativo, que diz que eu sou, com certeza absoluta, do caminho B, né? Quando, na verdade, eu só estou com frio, porque aqui em Conquista, onde eu estou falando com você, está fazendo agora 16 graus, 17 graus, uma temperatura que, para mim, já é uma temperatura que já exige uma blusa para um baiano, é a temperatura polar. Exatamente, né? Então, o debate que você trava relacionado a isso, ele é magnífico, porque essa afinidade é total, porque nós dois entendemos a natureza do Estado. Exato. Nós entendemos a ciência política. Nós lemos isso, né? Nós ensinamos isso para as pessoas e a gente explica a diferença louca que existe entre Estado, governo, né? Ou seja, a ideia do Estado como uma estrutura supranacional, mas que muitas vezes é confundida, né? As pessoas acabam não entendendo. E aí entra nesse clássico debate liberal, porque também muita gente também nem leu o Adam Smith, né? Você escuta falar da mão invisível sem entender o contexto em que ele foi proposto. E o que é interessante, só para tentar arrematar essa parte inicial, porque já estamos falando há 28 minutos, o papo está tão bom que a gente nem percebeu, né? Então, é interessante perceber que às vezes defender esse absenteísmo estatal, né, coincide justamente com a década perdida, ou seja, foi justamente nos períodos de absenteísmo estatal, né, de uma ideia de fortalecimento ou da construção daquilo que veio se chamar neoliberalismo, é que a gente viu o quanto a economia ruiu. E só em determinados momentos, né, de juros mais baixos ou de dinheiro inserido numa plataforma internacional, a gente pôde ter um resgate disso. Agora, eu queria, nessa linha, na verdade, ir direto para o nosso tópico. Você tem dados especificamente sobre os impactos do Covid. Eu acho que eu gosto muito de trabalhar, às vezes, com o economista, porque o economista primeiro apresenta os dados. Né? O pessoal do direito, às vezes, começa a querer já começar a argumentar sem os dados. E quando, na verdade, nós do direito deveríamos tomar vergonha na cara e até fazer o resgate histórico das expressões. Uma das expressões que a gente mais usa é data venia, né? Virou na prática, me dê licença. Mas data venia, venham os dados. Venham os dados para que eu possa descobrir a verdade. Então, data venia, venham os dados. Então vamos lá, Pamplona. Eu acho que os dados, eles são, nesse primeiro momento, embrionários, porque a maior parte das pesquisas começaram a sair agora. Né? A gente trabalha com informações estatísticas e a gente precisa que elas sejam produzidas. Vivemos agora um apagão no mercado de trabalho. Né? Desde janeiro, o ministro da Economia não libera os dados do CAGED, não faz, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, e a gente passa a ter informações sobre o mercado formal do Brasil. E não faz o menor sentido o discurso colocado de que os impactos da Covid, isso, aquilo, porque janeiro e fevereiro a gente podia ter muito bem essas informações. Bom, em relação aos dados, a gente pode dizer que as primeiras informações elas já dão conta de um desânimo generalizado em todos os setores, sobretudo no mercado de trabalho, que deve ter um desaquecimento recorde, né, histórico para um ano específico.
né? Eu lembro a comparação com o ano de 2016, quando a economia baiana retraiu-se 6,2%, e a taxa de demissões no mercado de trabalho formal e informal atingiu 310 mil postos de trabalho, entre os informais e os informais. E o legal é que a gente travava a discussão da necessidade da retomada do crescimento econômico, sobretudo dizendo que na Bahia, com os investimentos que estavam chegando, a ponte Salvador-Itaparica, que tinha sido anunciada, a efetivação da energia eólica, né? Ou seja, a Bahia é hoje o maior produtor de energia eólica do Brasil, a energia solar também, você criava um clima muito positivo, né, de uma reativação econômica que, em 2019, fez o Estado ser o maior gerador de postos de trabalho em todo o Nordeste, com mais de 30 mil postos, e estimávamos para 2020, lá em dezembro, uma geração aproximada de 45 a 50 mil postos de trabalho formais. Que combinariam também com uma taxa de crescimento econômico próximo de 2,5% ao ano do PIB. Agora a gente está falando de uma possibilidade de termos 700 mil desempregados, tá? Em função da Covid, especificamente da Covid, 700 mil, e uma taxa de decrescimento do PIB que pode chegar próxima a 7,5%. Tá? É a maior taxa de decrescimento da história. Ela deve ser acompanhada com a mesma tendência, muito próxima da tendência econômica do país, né? As instituições de mercado, elas estão demorando exageradamente. E eu acho que faz sentido que você não gere um clima de pânico total na economia, né? Mas a última estimativa feita pelo Boletim Focus do Banco Central dava conta de uma diminuição da intensidade do crescimento de 4%. Todo mundo sabe que a economia brasileira, né, o Banco Mundial, o FMI, já estima uma taxa de decrescimento próxima de 6,5% a 7%. Né? Isso se nós tivermos, Pamplona, o quarto trimestre bem aquecido. Porque o grande problema é que quando a gente começou a estimar a taxa de decrescimento da economia, a gente estava literalmente falando com cenários. Então você não tinha informação, você falava, a qualquer momento a gente pode voltar, reaquecer, reativar. E o que acontece é que agora você já está há 2 meses, né, com as atividades econômicas paralisadas e não parece, digamos assim, claro que essa atividade vai voltar no próximo mês. Então, a gente vai completar seguramente 3 meses de paralisação e quando essa paralisação voltar, gradativamente a economia começa a voltar para o eixo. Aí a grande pergunta que você faz é assim, vamos dividir o ano em trimestres, como a economia brasileira faz. Qual é o balanço do primeiro trimestre do ano? Né? A tendência é que o primeiro trimestre do ano seja zero, não seja negativo. Isso já é um alívio. O Banco Central o IBGE vai divulgar isso no dia 30 de maio. A gente vai ter a dimensão da taxa de crescimento da economia brasileira e é provável que essa taxa seja bem próxima de zero. Aí você vai ter um segundo trimestre horrível, com uma taxa de decrescimento que pode chegar a 10%. A nossa incógnita é, com essa taxa de decrescimento de 10% no segundo trimestre, tá? Ou seja, abril, maio e junho, julho, agosto e setembro revela o quê? A minha opinião, a continuidade. A minha opinião é que você vai ter um 10 negativo no segundo trimestre e, para mim, muito próximo de 10 negativo no terceiro trimestre. Mesmo que a economia volte em julho ou agosto. Eu acho que não volta, Pamplona. Eu acho que eles vão forçar uma volta, a gente vai ter a segunda onda, ela vai vir mais forte do que a primeira e a gente vai fechar de novo. Claro que o governo tem lidado com esses protocolos de reabertura. Tá? Então, aí vem a nossa dúvida total. Tá, se você tiver um péssimo segundo trimestre, que já é fato, e uma reverberação no terceiro trimestre, ou seja, julho, agosto, setembro, né, o outubro, novembro, dezembro, você passa a ter, nesse último trimestre do ano, um reaquecimento forte, ou seja, ele faz um V, ele declina, né, na perna do V e sobe imediatamente. Isso é algo que eu não acredito em sã consciência. Eu acho que a gente passa esse momento, infelizmente, para 2021. Eu acho que
o reaquecimento, quando ele acontecer, vai acontecer numa base extremamente deprimida, né, mas de uma forma muito lenta e gradual, porque você vai ter um contingente de desempregados, você vai ter um país na dúvida da continuidade ou não dos incentivos fiscais, você vai ter um conjunto de empresas falidas, fechadas, endividadas, e você vai ter um cenário devastador do ponto de vista da capacidade de arrecadação do setor público. Então, o grande problema para nós é que a gente está queimando as reservas e os nossos esforços agora e estamos tentando perceber como essa retomada vai acontecer. No estudo que eu fiz, Pamplona, e que ainda não divulguei, a minha ideia de decrescimento de 7,5% para o Estado, acompanhada da mesma tendência para o Brasil, faria com que nós voltássemos ao nível de 2019 em dezembro de 2023. Ou seja, você levaria a economia crescendo num ritmo lento, gradual em 21, 22, em 22 com uma taxa já melhor, e só em dezembro de 23 você voltaria para os 7,5%, ou seja, você volta para o ano 2019. Agora, digamos assim, para que você volte para 2019 e para você, a partir dali, começar uma nova década, você compromete sobremaneira, né? Porque claramente você tem eleições presidenciais em 2022. Né? E aí você cria as grandes incógnitas do que vai acontecer. Será que essas eleições de agora, municipais, estaduais, serão adiadas? Você tem ou não? Enfim, são dúvidas que a gente não consegue responder agora. Mas uma retomada equivocada da economia, com essa pandemia aí presente, e, ao mesmo tempo, um planejamento descoordenado, vão trazer consequências bastante drásticas para o nosso futuro. Então, o problema ele se agrava no momento em que você associa também as nossas questões internacionais. A gente está falando de uma economia que vai retrair 7%, que vai demitir, né, somente na Bahia, um contingente próximo a 700 mil pessoas. Sim. O nível de renda vai cair assustadoramente, né? E com isso você aumenta a inadimplência, porque todas essas dívidas de agora, que vão ser renegociadas daqui a 3, 4, 5, 10 meses, vão virar uma bola de neve com a qual o trabalhador não conseguirá pagar. Então, Pamplona, o meu pior momento é te falar que eu olho para 2021 e falo, caramba, como é que a gente vai resolver o fosso de 2020? Porque quando a gente viveu a crise de 2009, né, 2008, 2009, e você teve uma retração mundial, tal, com aquela quebradeira do Lehman Brothers, os Estados Unidos, tal, logo em 2010, a taxa de crescimento do Brasil foi de 7,5%. Então você recuperou rapidamente a confiança. E nós vamos ver em lados opostos mercado, Estado, retomada do crescimento econômico e confiança. Em economia a gente fala muito isso. A confiança na economia é algo fundamental para o empresário voltar a investir. São essas duas variáveis. Ele olha para o futuro, ele fala assim, eu vejo muitas incertezas, né? Mais ou menos como o mestre Yoda fala, o futuro em constante transformação está. Né? Ele fala, pô, eu vou me resguardar e vou deixar de fazer um investimento agora para fazer no futuro. Então você vê, você tem a melhor condição econômica da história do Brasil para fazer investimento. A menor taxa de juros da história. Nunca você teve uma taxa de juros que baliza o mercado financeiro em 3%. E você não tem como estimular o investimento produtivo porque você vai viver uma insuficiência de demanda. Sim. Essa insuficiência de demanda que faz com que a pessoa que está indo agora ao mercado gastar o mínimo possível, não se planeje para comprar imóveis, não se planeje para comprar casa, carro, porque ele não vai ter renda para isso no futuro. O nível de elevação salarial dele tende a permanecer constante para aqueles que se mantiverem no emprego. Então você vai ter um processo de diminuição de intensidade de crescimento em setores que produzem a maior parte do investimento. Ou seja, a construção civil, né, antigamente a gente falava, o que você faz se você ganhar na Mega Sena? Eu compro uma casa, compro uma fazenda, compro uma terra, né, porque era um bem de raiz. Agora você não tem mais isso. Você não consegue reestimular o mercado da construção civil, você não consegue reestimular o mercado da produção de bens de capital.
Isso joga mais para baixo o investimento. A formação bruta de capital fixo, que é o investimento, que chegou no menor nível da história econômica em 2019, e eu escrevi o texto dizendo, puxa vida, nunca a gente viveu isso, 15% de formação bruta no PIB, pode chegar, Pamplona, a 5%. Você pode ter uma reconfiguração econômica tão absurda que o Estado vai ganhar em participação, o consumo das famílias e o consumo da administração pública pobre, mas vai engrandecer a estrutura produtiva e o investimento vai despencar. E você vai estar falando de uma economia em depressão econômica. Tá? Eu olho com olhares muito céticos o nosso curto prazo. O nosso curto prazo, seja trabalhar o ano de 2020, 2021, para mim, é o pior momento. Porque eu não acredito que a gente consiga a vacina, que seria a única forma de evitar a proliferação da pandemia e de reestimular setores como o que você faz parte, né? Ou seja, você tem uma das melhores bandas da Bahia, que é o Cronas. Eu estou louco para assistir uma live do Cronas, né? Já falei com a Adelmo, Adelmo, faça um apelo para a Pamplona, fazer uma gravação, grava um instrumento, tudo grava. A gente vai ver, infelizmente, o setor artístico-cultural, a gente vai ver o setor de entretenimento, a gente vai ver o setor de turismo amargarem prejuízos que serão tão fortes que a gente não sabe, dado o montante de investimentos que você precisa para uma estrutura dessa funcionar, você não sabe quando você consegue recolocar nos trilhos essa turma. Porque o pequenininho quebra, entra num processo de endividamento, tenta uma negociação e volta. O grandão, que fez investimento, que apostou, que acreditou, ele não tem como se recuperar do passivo que ele vai ter. E isso vai ser, digamos assim, definidor de muitas estruturas produtivas, Pamplona. Por isso que eu olho com muita preocupação o rumo que a política fiscal vai tomar no país nos próximos momentos. É preciso que as pessoas tenham esse olhar, elas enxerguem que isso não é só um aspecto conjuntural, isso é um aspecto estrutural. Estamos mudando para pior a estrutura produtiva do nosso país. Estamos enfraquecendo os investimentos com os quais você diminui o mercado de trabalho. Então, o grande problema é que você tem uma crise que é notadamente de demanda que vai passar para a oferta, óbvio. E aí, o problema é que você fala, quem é que eu resolvo primeiro? Eu socorro as empresas para que elas aumentem a produção, contratem trabalhadores e façam a economia voltar a crescer? Ou eu resolvo o problema da demanda para fazer com que um mínimo patamar de demanda garanta a entrada de empresas no mercado produtivo? É uma clássica discussão que não tem uma única resposta. Né? Se você perguntar para um economista como eu vou dizer, salva a demanda. Porque desde o início eu tenho trabalhado isso. Esquece essa baboseira de salva o CPF, destrói o CNPJ. Salvamos vidas. A melhor política econômica do momento é você tomar conta da saúde. É você pensar que a economia é uma ciência social e que, portanto, a gente precisa pensar nas pessoas não como números de CPF, mas como pessoas que precisam da assistência social, que precisam da inclusão, que precisam de garantias mínimas, né, para a sua sobrevivência. Esse nível de empobrecimento generalizado traz consequências para a tua área do direito, que você sabe. O caos generalizado sempre traz consequências ruins. A gente consegue planejar de forma pior, a gente piora a segurança pública, a gente começa a ter situações da famosa guerra de todos contra todos. Eu espero que a gente não entre num caos desse nível. Espero realmente que a gente consiga ter noção e equilíbrio do que está acontecendo, do que está aos nossos pés, perceber que isso não é conjuntura, perceber que isso é definitivo, isso é definidor do momento, e que isso vai requerer das nossas autoridades públicas discernimento, entendimento, maturidade e cuidado. Cuidado com as pessoas, cuidado com o planejamento, cuidado com a visão de mercado. Pensar no mercado nesse momento é pensar em resolver o problema. E pensar em resolver o problema não é fácil sem a vacina. Meu amigo, e o que é que eu posso lhe dizer? Dizer que o que você espera está mais no campo da esperança do que da visualização desse horizonte. Eu acho que a gente tem que realmente estar muito mais na esperança do que a gente vê hoje um direcionamento para isso.
E é realmente algo que é muito preocupante. Meu amigo, a gente está falando já há 46 minutos. Então, eu vou lhe dar a palavra para as considerações finais, para dizer que foi uma aula de economia. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, né? Espero. O Instagram deu um bug ontem, foi terrível, mas acho que hoje já restabilizou, né? E vou fazer o download também lá no meu canal no YouTube. Mas aí, eu queria que você, na verdade, tentasse, já que a sua linha é da esperança, talvez dar uma mensagem final para esse povo que nos acompanhou nessa live aqui, que eu aprendi muito sobre economia hoje. Bom, Pamplona, na verdade, para mim é uma satisfação, né? Eu sou também seu fã, né? Não só como professor do direito, como amigo pessoal, né? Eu acho que você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa que traz importância e significância para o direito baiano, né? Você é uma personalidade realmente identificada pelos vários campos da cultura, da economia, do direito, do trabalho, né? E eu acho assim, o que a gente tem que tentar levar para as pessoas é uma expectativa de mudança, que a gente possa aprender um pouquinho com os novos caminhos, que a gente possa valorizar um pouco mais o que a gente está vivendo. A gente não está vivendo uma coisa, sabe, que vai passar e não vai deixar marcas. A gente está vivendo um momento de disrupção. Eu acho que essa disrupção ela vai dizer muitas coisas para o nosso modo de vida, para o nosso comportamento pessoal, para o nosso modo, para o quanto a gente se envolve com trabalhos voluntariados, com a assistência social, com o entendimento dessa, digamos assim, dessa importância que é a previdência pública, né? Ou seja, a gente mexeu na previdência e agora a gente pode assistir a episódios que os chilenos estão vivendo e viveram de uma forma tão negativa, né? E com certeza lá atrás você falou, olha, cuidado com essa reforma da previdência, ela pode trazer mais consequências negativas do que positivas, né? Previdência é uma coisa que mexe demais com o bem-estar das pessoas. Então, eu acho que o grande apelo que a gente tem nesse momento não é só para o fique em casa, mas mude o seu comportamento. Entenda o que está à sua volta. É muito maior do que o seu umbigo, é muito maior do que o seu problema pessoal, é muito maior do que a falência de uma ou duas ou três empresas, né? É muito importante, assim, nós economistas, evidentemente, nos preocupamos com essa retomada e essa reativação econômica. Mas essa reativação econômica ela vai acontecer no tempo certo, no tempo do planejamento efetivo das ações do setor público, pensando no desenvolvimento. Pamplona, nós esquecemos essa palavra desenvolvimento. Eu me lembro de um brilhante aluno meu, chamado Rubem, né, foi aluno e deixou lembrança, ele falava assim, percebe? O desenvolvimento é uma anomalia no capitalismo, porque é um sistema que se reproduz pela desigualdade. E nós estamos aqui preocupados com o crescimento econômico e com a reativação das empresas e com a mortalidade de CNPJs e esquecendo as vidas, esquecendo o cuidado, esquecendo os desajustes que a gente está causando do ponto de vista econômico, sociológico, psicológico, antropológico, filosófico, né? Então, a gente está vivendo um momento muito perigoso de reducionismos, sabe? De apagão da ciência, sabe? De trevas mesmo. Eu acho que esse momento tem que ensinar para a gente algumas coisas. Tem que ressignificar a nossa vida. E que a gente possa, né, como sociedade, entendendo esse momento, primeiro, saber que ele vai passar. Ele vai trazer ressignificações, ele vai trazer questões disruptivas, ele vai trazer momentos de aflições, principalmente desse curto espaço de tempo, mas ele vai passar. Mas a lição que ele traz precisa ficar, ela precisa ser permanente. As pessoas precisam se acostumar mais em ser mais solidárias, em assistência social, em preocupação com o próximo. Então, é nesse intuito que eu falo, a economia é essa ciência social que se preocupa com o desenvolvimento, que se preocupa com as pessoas, que se preocupa não só com o dinheiro que circula, mas se preocupa em pensar que essas pessoas que habitam nesse ecossistema, elas são importantes para o funcionamento, para a existência dessa economia brasileira. Tá? Então é isso, é pedir sensatez dos nossos governantes, é pedir que as pessoas sejam mais sensatas, sejam menos extremistas, que elas entendam o que a gente está vivendo agora, que é um momento bastante delicado, que eu estou falando agora, e você que está me ouvindo pode ter um parente, um primo, um irmão, que perdeu a vida, e você sabe o valor da vida, sabe o que a gente está vivendo, sabe que a gente não pode reduzir isso a uma mera taxa, a um mero número estatístico,
a um mero percentual econômico, né? Isso é muito maior. Então, as minhas considerações finais, Pamplona, são sempre nesse sentido. Ressignificar a nossa vida, refletir, né? Pensar um pouquinho mais no próximo, pensar um pouquinho, né, nas pessoas, pensar no que pode acontecer e rezar muito, torcer muito, ou seja, aqueles que têm uma fé como eu, fazer muitas orações para que os nossos governantes eles tenham muita consciência da importância da ação coordenada, esquecer o partidarismo e pensar, sobretudo, nas pessoas, nas vidas. Vamos lá. Depois disso, não tenho o que acrescentar. Eu só posso dizer, vamos juntos sonhar com um novo caminho, com nova esperança e com alguma coisa que vai mudar. Por quê? Porque o normal acabou, ficou no passado. E agora a gente vai construir um novo parâmetro de normalidade. Que seja um parâmetro de normalidade mais solidário, mais humano, e que a gente possa, junto, cuidar das vidas para depois cuidar da economia. Vamos juntos, meu amigo. É um isso aí, grande Pavão. abraço. Foi muito bom, viu? E depois você pode... Depois eu mando o link da live, vai ser muito legal. Um abraço. Quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, tanta gente legal aqui. Um beijo, abraço a todos e todas, e a gente se encontra nas próximas lives. Um abraço, Pamplona.